Olá, boa noite. Eu vou usar esse recurso aqui do Play Games para dar uma aulinha assim, né? Vamos lá na atividade. Eu espero que dê certo, né? A gente está testando esse jeito de eu tirar dúvida das suas dúvidas sobre a matéria. Então, ontem a gente discutiu sobre essa atividade. Você falou que está com dúvidas nela, né? Eu acho que você vai ter facilidade, na verdade, porque a gente vai trabalhar aqui algumas imagens que você vai ver que não são difíceis de serem entendidas, como estas que estão aí, né? Lembrando, em primeiro lugar, o que são essas bolinhas, esses símbolos, né? Que aparecem aí. Eu vou desligar minha câmera porque na verdade o que importa não é a minha imagem, né? São as imagens que eu apresentarei aqui. Mas você note que a bolinha aí continua e eu vou movimentá-la ao longo da tela é, quando para sinalizar uma outra molécula, uma outra um outro átomo, né? Então vamos começar, Teresa. Deixa eu ver, com essa primeira imagem aqui, ó, tá vendo? Você tem aqui moléculas de água. Não, vamos trabalhar com essa aqui, ó, que eu acho que fica melhor. A gente tem aqui uma molécula de gás carbônico, aquele gás que a gente elimina na respiração. Cada bolinha dessa representa um átomo. Você se lembra que o átomo é aqueles tijolinhos que compõem todas as coisas, a matéria, né? Compõe você, o seu corpo, suas células, o vidro, a lousa, o metal, o seu PET, o seu celular, o ar, a água, tudo é feito de pequenas unidades estruturais chamadas átomos. Então, se você olhar aqui, cada uma dessas bolinhas aqui representa um átomo, né? Você tem um átomo de carbono aqui em preto, ó, eu coloquei a minha esfera aqui em cima, né? E você tem dois átomos de oxigênio, tá bom? Como que você sabe que é oxigênio, que é... Porque eu estou dizendo, tá bom? Um átomo de carbono e dois de oxigênio. Se a fórmula não tiver escrita debaixo desse desenho, não tem como você saber, tá bom? Então, quando esses átomos separados se unem, formam um grupinho de átomos, a gente costuma chamar esse grupinho de moléculas, tá bom? Então, um átomo de carbono, quando se une a dois átomos de oxigênio, forma uma molécula chamada gás carbônico ou dióxido de carbono. E como que a gente representa isso? CO2. Tá vendo aí? Por que C? C é o símbolo do carbono. O é o símbolo do oxigênio. E por que tem esse 2 pequenininho aí na frente, esse índice? É a quantidade de átomos de oxigênio que estão nesse grupinho, nessa molécula. Não tem aí só um C, né? Só um carbono? Então a gente não precisa nem colocar nenhum número na frente desse C. Mas para sinalizar a quantidade de moléculas que estão, de átomos que estão acima de um, 2, 3, 4, a gente coloca o número na frente. Então, na frente do O, né? Como tem dois átomos de oxigênio, a gente coloca o 2 aí pequenininho, tá bom? Na frente. Pequenininho, um pouquinho mais abaixo, esse índice aí, tá bom? CO2. É o caso, por exemplo... é bom lembrar, né? É bom dizer também que existem vários tipos de átomos diferentes. Existem esses tijolinhos que eu falei na natureza, né? Mais de 100 tipos. Tem átomos de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, de fósforo, de ouro, de potássio. Em suma, são mais de 100 e as diferenças entre eles a gente vai estudar num outro momento, tá bom? Agora não cabe esse estudo porque fica um pouco mais complexo. Muito bem, olha aqui essa outra imagem. São
átomos, ou melhor, são moléculas da água. Tá vendo aí, ó? Aqui é um grupinho de átomos, tá vendo? 2 hidrogênios e um oxigênio. Aqui embaixo também outro grupinho, 2 hidrogênios e um oxigênio, 2 hidrogênios e um oxigênio. Cada grupinho desses de átomos, ou seja, cada molécula dessas, é uma molécula de água. Então, a água, se você for dividindo uma gotinha de água em partes menores, a menor parte é uma molécula de água. Se você separar, deixa de ser água, né? Se você separar o hidrogênio aí do um hidrogênio dessa molécula, retirá-lo, deixa de ser a substância água, tá bom? Muito bem, quantas moléculas você está vendo aí, né? Fora do copo, né? Ou dentro também, tanto faz. Mas aqui, ó, quantas moléculas? Quantos grupinhos de átomos? 1, 2, 3. 3 o quê? 3 moléculas de água. Como que você representa cada molécula de água? Isso acho que está fácil, né? A fórmula química da água, H2O. Então, como que ficaria representar essas 3 moléculas de água? 3H2O. Tá bom? Acho que tá ficando claro. Então, depois que você ouvir esse áudio, na verdade não é um vídeo, né? Você me fala, tá bom? Vamos ver lá na atividade. Ah, não. Olha aqui, essa outra imagem. Só que ela tá um pouco embaçada. Deixa eu olhar aqui. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Você tem 2 átomos de hidrogênio, um ao lado do outro. Lembrando que cada bolinha é um átomo, né? 2 átomos de hidrogênio, como que você representa? H2. Aqui uma outra molécula. 2 átomos de oxigênio. Como que você representaria? O2. Esse gás é o gás oxigênio. O gás oxigênio é formado por moléculas de gás oxigênio, cuja fórmula química é O2. Tá bom? Esse que a gente falou, eu pulei, não falei, né? É o gás hidrogênio. Tá bom? E aqui, ó, quando 3 átomos de oxigênio se unem, formam também uma molécula. Eles conseguem se unir, formam o gás ozônio, que é presente na atmosfera. Tá bom? Qual a fórmula química dessa molécula? O3. Por que 3? Porque tem 3 átomos de oxigênio. E aqui, fósforo, uma molécula de fósforo. O fósforo que normalmente é usado em fertilizantes, né? O símbolo do fósforo é P, tá bom? Então você tem, ó, 4 bolinhas, né? 4 símbolos, 4 átomos. Qual é a fórmula química desse grupo de átomos dessa molécula aqui? P4. Você notou uma coisa? Todos esses átomos, ou melhor, todas as moléculas que aparecem aqui nessa imagem são formadas, cada uma delas, por apenas um tipo de átomo, né? Só tem hidrogênio aqui, ó, nesta. Só tem átomos de oxigênio aqui. Aqui também, apenas átomos de oxigênio. E aqui apenas átomos de fósforo. Quando uma molécula é formada apenas por um tipo de átomo, por um elemento químico, nós dizemos que as substâncias formadas por essa molécula, nós a chamamos de simples. Tá bom? Agora vamos comparar com essa aqui. Tá vendo que aqui é gás oxigênio, então é só oxigênio nessa molécula, O2. É uma substância simples. Agora aqui é a água, olha, é H2O. Então nessa molécula você tem átomos de hidrogênio
e átomos de oxigênio. Você tem dois elementos químicos ou dois tipos diferentes de átomos se unindo para formar uma molécula. Você tem uma substância que nós classificamos como composta. Quando uma molécula é formada por dois átomos de elementos, dois tipos de átomos diferentes ou de elementos químicos diferentes, nós dizemos que essa molécula é composta, forma substância composta. E você consegue ver que todas as demais aí, todas as moléculas que aparecem nessa imagem, né, todas as demais também reúnem átomos de diferentes tipos, de elementos químicos diferentes. Então também todas elas são substâncias compostas. Tá bom? Deixa eu ver. Vamos voltar lá na atividade. Olha aqui. Aqui na atividade, tá vendo que você tem uma molécula de gás hidrogênio, duas moléculas de gás hidrogênio. Por isso que aí embaixo está representado aqui, ó. Tá vendo aqui? 2H2. Porque cada uma dessas moléculas a gente representa como H2. Mas quantas moléculas iguais a essa tem aí? Duas. Então, por isso é 2H2, 2H2. Tá bom? Muito bem. Essas duas moléculas de gás hidrogênio reagem com, esse mais significa isso, que reage com quantas moléculas de gás oxigênio? Uma, né? Então, reage com essa molécula aqui, ó, né? E quantas moléculas você está vendo iguais a essa? Não, só uma, apenas uma. Uma molécula de gás oxigênio. E aí você tem a setinha aqui, ó. A setinha significa o quê? Que essas duas substâncias que reagiram originam, né? Se transformam em que elas se transformam? Olha aqui. Acompanha o círculo aí que se move, né? Elas se transformam em H2O. Em moléculas de água, né? Mas em quantas moléculas de água elas se formaram aí com essa reação química? Você está vendo uma, duas. Tá vendo? Então, como que você completaria esse exercício? É fácil, é só você olhar ou no desenho, é legal você olhar no desenho para entender, ou na fórmula química aqui, ó. Como que ficaria? Duas moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás oxigênio, originando duas moléculas de água. Ok? Então, tenta agora fazer esse exercício e tenta também fazer os demais aí. Tá bom? Os outros dois. Tá? Tenta. E outro detalhe. Depois de tentar, é importante que você olhe o gabarito. Porque eu passei o gabarito aqui, ó, embaixo. Tá vendo? E aí você olha o gabarito e vê se você entende. Caso você tenha colocado uma resposta diferente da que está no gabarito, você olha, compara, vê e fala, não, puxa, eu errei de bobeira, eu sei porque que o gabarito está me dando essa resposta, eu entendi, tudo bem. Agora, se você não entender após olhar o gabarito, né, conferir com calma, aí você faz me consulta novamente, eu te explico de um outro jeito, tá bom? Então, acho que por hora é só, né? Tente fazer esses dois exercícios e aí você me fala o que você conseguiu fazer e se está com dúvida ainda, tá bom? Um abraço, boa noite, até mais.